Médico, aplique o atendimento continuado assim. Esse é o episódio da série AME, Atendimento Médico Integrativo, onde você aprende como é possível o médico usar a prática integrativa no atendimento continuado, com ética, sustentabilidade e propósito. Sou Pri Fiorelli e o tema desse episódio é Estratégias para aplicar o atendimento continuado na sua prática médica. O atendimento continuado é uma oportunidade para aquele médico que acredita nessa visão da pessoa como um todo, porque assim consegue efetivamente aplicar a prática integrativa, onde você tem essa visão da pessoa como um todo, onde você pode fazer promoção de saúde, onde você pode cuidar de pacientes com condições crônicas, que a gente sabe que vai bem além do uso só de medicações. Mas o que que é essa prática integrativa, afinal? Quando a gente está pensando sobre prática integrativa, eu não estou dizendo que é igual a terapias alternativas, tá? A gente está falando sobre o uso de uma abordagem que tem essa, esse fortalecimento da relação do profissional e paciente. E, além disso, tem essa visão da pessoa como um todo, considerando não só a parte física, como também a emocional, a espiritual, todo o ambiente que está relacionado. Por isso que a gente vai incluir também o estilo de vida, só que não só como aquela recomendação que você deixa lá pro final da consulta durante 5 segundos que só assim: "Ai, vai fazer uma alimentação saudável". Não, a gente está falando sobre efetivamente fazer mudanças de hábitos, a gente trabalhar a gestão de estresse, relaxamento, pensar em todas as abordagens terapêuticas que pode melhorar a qualidade do paciente, qualidade de vida no paciente, e que são embasadas em evidência. A gente sabe que ainda existem, né, muitas terapias integrativas e complementares, que como a gente gosta de chamar, que ainda falta evidências para a gente poder ter maior precisão na hora de identificar quais são as indicações, contraindicações, mas a gente já está avançando bastante. E quando a gente fala alternativo, a gente evita de usar esse nome alternativo, porque alternativo é como você vai deixar de fazer o convencional para fazer alguma coisa não convencional. Por isso que já está caindo em desuso esse nome alternativo. E a gente não costuma usar. E quando a gente está falando dessa prática integrativa, o que que pode envolver na conduta de um médico que usa a prática integrativa? Vai sim incluir as medicações, pedido de exame, toda a parte convencional. Além disso, a gente vai incluir também, às vezes, produtos naturais, como suplementos, como probióticos, como a gente incluir a alimentação, estilo de vida, atividade física, sono, gestão de estresse, práticas mente-corpo, como relaxamento, yoga, acupuntura. Outras práticas que podem ser usadas, como de medicinas tradicionais chinesa, Ayurveda, quer dizer, a gente tem uma ampla possibilidade. E inclui também na prática integrativa essa relação terapêutica com o paciente. Por isso que a gente, quando fala na prática integrativa, envolve também a comunicação, a escuta, o como que você tem esse lugar de relação terapêutica com o paciente, que vai pela de uma conversa intencional, às vezes fazendo uma estratégias de motivação para o paciente, de engajamento, de escuta sensível, escuta ativa, tudo isso envolve a prática integrativa. E como foi que eu comecei, por exemplo, a usar a prática integrativa? Eu acho que na verdade eu já usava há muito tempo, só que eu não sabia o nome, talvez seja o seu caso também, às vezes você já usa a prática integrativa e nem sabia, às vezes tem gente que tem preconceito, fala assim: "Nossa, eu acho que isso daí não é certo", daí quando descobre que na verdade é o que você já está fazendo, aí fala: "Ai, nossa, mas eu já fazia isso, mas eu só não chamava desse nome". Então assim, não tem importância, o nome é para a gente conseguir falar a mesma língua, a gente conseguir entender. E aqui eu estou usando essa terminologia, porque tem grandes centros como Harvard, Duke University, o Einstein, que usam essa nomenclatura, por isso que eu resolvi manter essa nomenclatura também. E eu já tinha, assim, desde o primeiro ano da faculdade, eu comecei a já fazer atendimentos nos projetos da faculdade mesmo, e bem voltado com essa parte de humanização, então a gente falava bem sobre humanização.
Então eu fazia, por exemplo, atendimentos dentro de um projeto que chama Extensão Médica Acadêmica, que fazia, né, faz ainda, né, o atendimentos em algumas regiões mais distantes, assim, de São Paulo, e que a gente fazia esse cuidado com um atendimento sem pressa, com escuta, quer dizer, eu já tinha uso dessa prática integrativa. Além disso, depois, quando eu fui, por exemplo, fazer a especialização em acupuntura, eu comecei a fazer a aplicação também de acupuntura dentro do atendimento, também o uso de uma terapia integrativa. Mas de fato, quando eu consegui começar a estruturar um atendimento que estava efetivamente tendo o uso de uma prática integrativa, foi lá para 2016, quando eu aprendi, né, eu descobri o que que era integrativa, fui fazer pós-graduação no Einstein em integrativa, e eu falei assim: "E agora, né, como é que eu vou colocar isso na prática?". Não tinha nenhuma receita de bolo, ninguém tinha dado aí uma estrutura de uma consulta usando a prática integrativa, então eu fui aprendendo com a mão na massa mesmo. E esse daqui, por exemplo, é uns atendimentos que eu estava fazendo, esse daqui na verdade, claro que eu não tirei dentro da consulta, isso daí era uma simulação que eu estava ensinando como eu estava usando a prática integrativa dentro do atendimento, e o que que eu comecei a perceber? Que como era possível integrar cada uma dessas técnicas integrativas, de maneira que eu pudesse fazer um acompanhamento mais completo. Então, quando eu comecei a estruturar mais o consultório, em 2017, que eu comecei a fazer, um atendimento que era mais estruturado e que começou foi bem o comecinho do atendimento que eu faço hoje ainda, é quando eu comecei a pensar em como cada uma dessas práticas integrativas poderiam se unir dentro de um tratamento completo, que é o atendimento continuado. E aí, por exemplo, eu fazia, né, ainda faço, por exemplo, um acompanhamento para fazer paciente com dor na perna. E aí vai pensar quais são todos os fatores associados com essa dor na perna. Pensar qual que é o ambiente que a pessoa vive, como que é o estilo de vida e quais são as terapias integrativas que podem ajudar. E aí montando um acompanhamento que unisse tudo isso. E aí, dentro de uma parte da consulta, fazia uma parte inicial, por exemplo, com técnicas de coaching para fazer, o estímulo de mudança de hábitos. Aí depois fazia uma parte da consulta com a acupuntura para poder melhorar a dor, por exemplo. E aí depois faz o acompanhamento entre as consultas para poder engajar o paciente no autocuidado. E foi aí que eu fui, descobrindo, não tem, um único jeito de cuidar, eu acho que cada médico pode ir personalizando dentro do que faz sentido, dentro da sua abordagem integrativa, dentro dos pacientes que atende. Mas foi assim que eu fui entendendo a estrutura de uma consulta, né, de um acompanhamento, na verdade, de um atendimento continuado, que a gente pode usar a prática integrativa com mais tranquilidade. E eu comecei a ter muitos feedbacks positivos dos pacientes e falar assim: "Nossa, né, nunca tinha visto um atendimento médico desse jeito", e ver a transformação dos pacientes também é tão bom. Chegava às vezes pessoa que chegou por uma infecção urinária de repetição, fez todo um acompanhamento unindo, por exemplo, a parte de estilo de vida, de gestão de estresse, a parte da acupuntura, e a gente consegue ver tudo que estava relacionado, por exemplo, a infecção urinária de repetição, eram os relacionamentos que estava tendo conflitos, isso deixava mais estressada, é o trabalho que estava num ambiente onde não favorecia os horários para poder comer uma alimentação que fosse mais saudável. É tudo que pode interferir no cuidado da pessoa e que só o remédio é muito limitado, a gente não ia conseguir chegar em todas as causas base só usando o remédio. Por isso que, para aplicar a prática integrativa em um atendimento continuado, em um acompanhamento, é importante ter um serviço que use esse modelo de cuidado integrativo. Isso é mais do que só uma técnica integrativa específica, não é sobre o uso da acupuntura, não é sobre o uso do coaching, é sobre um modelo de cuidado, é sobre a forma em que a gente vai entregar essa solução para o paciente
que é essa promoção de saúde além da doença. Agora imagina fazer tudo isso em uma consulta convencional, do jeito que a gente está acostumado. Fazer uma consulta avulsa uma vez no ano, que vai ter aquele formato de consulta que tem anamnese, exame físico, pede exames, faz prescrição. Isso limita o como que a gente pode cuidar do paciente. E se a gente for falar assim: "Não, então eu vou agora usar a prática integrativa dentro dessa consulta". Se você quer usar a prática integrativa e vai colocar no mesmo modelo convencional de consulta, não vai dar certo, vai limitar. Pode até tá tudo bem fazer uma vez ou outra, ou às vezes naquele contexto que fizer sentido usar, mas pontual, não tem problema nenhum, e eu acho que isso pode sim ajudar. Agora, o uso da prática integrativa com uma consulta avulsa fica muito limitado, porque imagina a gente pensar todos os fatores associados, por exemplo, a uma paciente que tem infecção urinária de repetição. Pensa aí, quais são os fatores que estão associados, os fatores desencadeantes, os perpetuadores, essas causas que estão mais de base em relação a essa doença. A gente vai pensar em todo o ambiente da pessoa, todo o estilo de vida, o equilíbrio emocional. A gente pensar em tudo que pode influenciar aquela infecção urinária de repetição. Agora imagina colocar isso empacotado dentro de uma consulta avulsa. Não vai caber, né, não vai ficar corrido, a pessoa vai sair com a cabeça desse tamanho e não vai conseguir colocar na prática. Por isso que o uso de uma consulta avulsa limita o uso da prática integrativa. E aí, o que que vale mais, uma consulta avulsa ou um atendimento continuado? Eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui falando que um é certo ou um é errado, mas que é importante a gente entender o contexto, as indicações, contraindicações de cada modelo de cuidado. E que você pode sim integrar os modelos de cuidado, por exemplo, dentro do consultório, entendendo quando você vai indicar um, quando você vai indicar outro. E quando você faz isso, quando você deixa mais explícito como que você organiza, como que você empacota aí a sua consulta, como você empacota a sua solução dentro de um atendimento que é um serviço diferenciado, aí sim a gente consegue ter mais impacto nos pacientes. E a gente consegue realmente ver a diferença que faz, traz mais propósito naquilo que a gente faz e não ficar com aquelas consultas padronizadas achando que é igual para todo mundo. Por exemplo, vamos pensar, o paciente chegou com dor no peito, falta de ar, tá? Tem uma história, né, que já tinha de hipertensão. O que que você acha que é melhor? A gente fazer uma consulta avulsa ou fazer um atendimento continuado? Tudo depende em que momento, em que situação o paciente está procurando. Se está naquele momento agudo, se é uma doença aguda, é importante a gente fazer aquela consulta que é mais convencional mesmo. E, além disso, às vezes vai precisar até pedir para o paciente ir no pronto-socorro para poder avaliar se é um infarto, se é uma trombose, o que está acontecendo. Agora, quando a gente está pensando, investigou, viu, por exemplo, que às vezes pode até ser uma angina, por exemplo, que o paciente está sentindo, mas que não tem nenhuma indicação de ter alguma intervenção de emergência, de urgência, e pode fazer o acompanhamento com com o cuidado ambulatorial. Aí, nesse caso, a gente já pode pensar no atendimento continuado. Vendo se sobre o ajuste das medicações que vão ser necessárias para esse caso, tudo que pode influenciar de estilo de vida, a gestão emocional, a gente pensar em todo o ambiente que pode estar contribuindo com esses sintomas, com essas, perpetuando os sintomas do paciente. Quer dizer, tudo é uma questão da gente contextualizar e a gente discernir, sabendo que não existe uma única solução igual para todo mundo. A gente precisa contextualizar e aí pensar se é alguma coisa que eu vou precisar fazer uma intervenção mais aguda, uma doença mais aguda, e é mais importante fazer realmente uma consulta avulsa e a gente fazer nesse modelo mais convencional de consulta. Agora, quando a gente está pensando num acompanhamento, na gestão de cuidado de uma pessoa com condição crônica ou para promoção de saúde,
Aí vale mais fazer o atendimento continuado, que você vai conseguir pegar todos esses determinantes de saúde que vai além do que só aquelas condições médicas ou condições só da saúde física e que a gente precisa realmente ver a pessoa como um todo. Por isso que, se você é médico e quer usar a prática integrativa no atendimento continuado, você precisa começar sendo especialista da pessoa, assim que você vai conseguir aplicar o atendimento continuado na prática. E o que que é ser especialista da pessoa? Quer dizer que você não vai focar só no uso de uma terapia específica. E às vezes eu vejo que, não, agora eu só uso abordagem integrativa, então eu vejo além dos remédios. E aí vai lá e vamos dizer que, por exemplo, faz uso da acupuntura e faz só a acupuntura e não vê tudo que está associado, por exemplo, às condições da pessoa. Aí isso não é a abordagem integrativa e isso não é ser especialista da pessoa. Tá tudo certo, você pode ter esse direcionamento e ficar especialista, por exemplo, em alguma terapia integrativa específica, só que se você fizer só isso, não é o suficiente para você conseguir ver a pessoa como um todo. Por isso que ser especialista da pessoa é conseguir ter essa contextualização. Que essa pessoa faz? Onde ela vive? Como que é a rotina dela? Porque aí sim a gente vai conseguir entender quais são todos esses determinantes de saúde, quais são todos os fatores associados à condição daquele paciente, os fatores desencadeadores, tudo que pode estar relacionado com aquela condição. E não, você não precisa atender todo mundo. Quando você vai ser especialista da pessoa, é justamente você conseguir entender muito bem um tipo de público e você pode sim fazer atendimento de pessoas com condições, de idade, sexo, que tenha condições diferentes em relação às suas características, só que é muito importante que esteja alinhado, pelo menos a questão de valores ou alguns comportamentos, alguma coisa em comum para você se tornar mais especialista naquelas condições. Como, por exemplo, eu, como médica que tem especialidade em acupuntura e geriatria, eu fui focar em envelhecimento saudável. E dentro do envelhecimento saudável, promoção de saúde, fui direcionar mais para a questão de saúde da mulher, então envelhecimento saudável da mulher. Por quê? Porque tem condições específicas do envelhecimento da mulher que a gente consegue ter mais precisão na hora de fazer esse cuidado. E aí eu consigo entender, e quando eu falo isso, eu não estou falando que eu vou fazer alguma coisa igual a ginecologista, por exemplo, eu não vou fazer isso. Aí, quando eu tiver indicação de algo que precisa de ginecologista, eu vou indicar ginecologista. Vai precisar de endocrinologista, eu vou indicar para endocrinologista. Agora, a questão é, quando a gente vê a pessoa como um todo, por exemplo, dentro da mulher que tem esse envelhecimento saudável, eu vou pensar na questão de autoestima, o comportamento. Qual é as condições ambientais, sociais dessa mulher ao longo dessa fase da vida? Como que a gente consegue ver a relação do trabalho com os filhos, com em casa, aquele estado que às vezes a mulher está cuidando dos pais que estão idosos, ao mesmo tempo que está cuidando dos filhos que estão adolescentes. Quer dizer, a gente consegue ver situações muito específicas de condições de um público específico, de pessoas que estão passando, por exemplo, por essa situação, que é bem característico. Então, isso que é você ser especialista da pessoa. E por isso que você não precisa atender todo mundo. Quando você tem esse contato, você consegue se conectar mais com os pacientes. Agora, como aplicar se não sabe uma terapia integrativa específica? Você não precisa sair da sua especialidade, você não precisa inventar a roda. Não... se você quiser e fizer sentido, não tem problema nenhum. Você pode, às vezes, redirecionar a sua prática. Às vezes, tem gente que faz uma nova formação, uma nova especialização, não tem nada de errado com isso. Agora, não precisa fazer isso se você tem essa intenção de usar a prática integrativa. Tá? Você pode manter a sua especialidade, até bom, porque você usa toda a expertise da sua especialidade, né, dentro do que você já tem do convencional, e agora você vai agregar o integrativo para isso e vai poder potencializar o cuidado com os seus pacientes. Vamos pensar um exemplo. Semana passada, uma médica que é cirurgiã pediu para eu conversar e perguntou: Nossa, mas
como será que eu posso usar a prática integrativa sendo cirurgiã? Será que eu vou ter que sair da minha especialidade? Será que eu vou ter que fazer uma nova residência? Será que eu vou ter que fazer uma nova formação para poder me especializar em outra área? Aí eu conversei com ela, falou: olha, não precisa, você pode continuar sendo cirurgiã e usar a abordagem integrativa. Se quiser e fizer sentido manter, por exemplo, o ato da cirurgia em si, também pode, tá? E você vai poder ter essa abordagem integrativa fazendo no momento a própria cirurgia, mão na massa lá no centro cirúrgico, e dentro do consultório você pode fazer esse acompanhamento. Como tem o caso, se você às vezes é um médico, uma médica, cirurgiã, que quer usar a prática integrativa, mas às vezes não quer mais fazer o mesmo ato da cirurgia em si, você pode, dentro da sua especialidade, pensar quais são as condições mais frequentes que recebe no consultório e o como que você pode fazer o acompanhamento dessas pessoas usando a prática integrativa, que vai além da cirurgia. E isso você pode fazer uma parceria, por exemplo, com outros médicos que são cirurgiões, seus colegas, e aí o cirurgião vai lá e fica com a parte da cirurgia em si, e aí você fica com a parte de um acompanhamento clínico daquele paciente cirúrgico. É possível você fazer isso também. Por exemplo, se você for pensar no acompanhamento de paciente em perioperatório, você pode fazer todo esse acompanhamento. Será que o paciente não precisa fazer o ajuste, por exemplo, da hemoglobina glicada? Não precisa acessar o tabagismo? Será que precisa fazer alguma recomendação, às vezes até esse acolhimento, o medo de passar por uma cirurgia pode fazer parte desse acompanhamento do perioperatório. Tudo que possa envolver o paciente como um todo pode ser feito. E aí você vai acompanhar desde antes da cirurgia, perto da cirurgia, depois da cirurgia, e você pode seguir também para fazer uma prevenção de saúde, para poder fazer uma promoção de saúde ao longo do tempo. Quer dizer, você, médico com uma especialidade tão específica como, por exemplo, cirurgia, você pode usar a prática integrativa. Usando sim o que você já tem de convencional, como por exemplo a própria cirurgia em si, ou se você quiser, pode reinventar a sua prática e, por exemplo, fazer o acompanhamento clínico e integrativo dos pacientes cirúrgicos. Também eu acho que vai agregar bastante quando a gente faz parceria com outros colegas, que às vezes eles querem ficar mais com a parte convencional. E não tem nada de errado com isso. Aqui a gente tem essa possibilidade de poder respeitar também o como cada um se sente bem de poder atuar e a gente poder agregar o nosso acompanhamento. E como você pode aplicar? Você vai começar pela primeira consulta. Quando você faz a primeira consulta para o paciente, essa parece um pouquinho mais com a consulta convencional, porque é claro que você vai precisar fazer anamnese, exame físico, pedir exame se necessário, se for necessário fazer alguma prescrição também. Então essa parte continua, só que aí você vai pensar quais são as indicações e contraindicações do paciente, poder fazer um acompanhamento que seja usando a prática integrativa no atendimento continuado. E a ideia é que você não vai oferecer esse acompanhamento para todo mundo, só para quem tem indicação. Isso é muito, muito importante, porque não dá para a gente ficar caindo no erro de tentar indicar para todo mundo. Não. Por quê? Porque às vezes aquele paciente não vai precisar, ou às vezes aquele paciente não é o momento adequado para poder oferecer isso. Por isso que é muito melhor quando a gente faz uma indicação mais precisa daquele paciente que efetivamente vai se beneficiar desse atendimento continuado usando a prática integrativa. E se tiver contraindicação, também poder falar para o paciente que naquele momento é melhor não fazer esse tipo de acompanhamento. E aí é claro que você vai direcionar qual que seria a indicação do tratamento daquele paciente. E o que existe de evidência científica em relação a isso? Tem muita coisa e eu quero mostrar, por exemplo, esse artigo que mostra o como fazer uma avaliação da pessoa como um todo, usando um score que vê não só os aspectos físicos, mas também esses aspectos de todos os determinantes de saúde que podem contribuir. E claro, que eles viram qual que eram os mais importantes para colocar dentro desse score e fizeram esse estudo para conseguir avaliar se isso seria efetivo no acompanhamento. Esse score, ele chama, né, do whole person. Person
sendo que cada um dessas letras significa uma coisa. O P, que está relacionado à saúde física, o E, o emocional, o R, o uso de recursos, o S, a parte socioeconômica, o O de ownership, né, que é o proatividade do paciente, e o N de nutrição e estilo de vida. E aí faz uma avaliação de A a Z, né, pensando num score de cada um desses itens, desse questionário, e de acordo com a faixa de letras que é feita, ele tem uma cor. Então, se tá bom, fica verde, se tá mais ou menos, fica amarela, se tá ruim, aí fica vermelho. Assim, de verdade, eu achei um pouco confuso ficar colocando de A a Z, por que que não colocou em porcentagem, não colocou em número? Mas segundo o artigo, ele falou que eles testaram e perguntaram e as pessoas acharam que era mais fácil entender quando eram por letras. Mas assim, por mais que eles tenham falado que eles testaram em pessoas que não eram americanos, né, porque americano tem muito esse negócio de dar, nota de prova, por exemplo, A, B, C, D, eles falaram que testaram com pessoas não americanas e as pessoas acharam mais fácil. Mas eu acho que ainda falta um pouco de estudo de validação externa, mas tudo bem. Essa parte de colocar, as cores é algo bem interessante, porque você consegue visualizar e fazer essa avaliação da pessoa como um todo, a pessoa enxerga e fala: "Ah, agora eu vejo que eu preciso melhorar mais a parte de proatividade e estilo de vida, e que estou muito bem na parte de saúde física e de utilização de recursos". Então aqui tem várias perguntas que faz em relação a cada um desses itens. Tem temas, por exemplo, na parte física, vai pensar na pressão, no IMC, nas condições crônicas. A parte emocional, vê depressão, ansiedade, suporte emocional, meditação, relaxamento. A utilização de recursos, vai pensar o quantas vezes a pessoa vai no hospital, o como que faz esse acompanhamento, a prescrição de medicamentos. A parte socioeconômica, pensa na parte de finanças, a parte da educação, do trabalho. A parte do ownership, né, dessa ativação, proatividade, vai pensar no conhecimento, na alta eficácia, no autocuidado e na parte de nutrição e estilo de vida. Vai pensar na parte de dieta, a atividade física, o sono, a cessação de tabagismo. Quer dizer, é uma avaliação realmente global do paciente. E olha só que interessante, eles aplicaram esse questionário com mais de 10.000 pessoas e avaliaram como que as pessoas tinham as necessidades para fazer o acompanhamento, quais desses aspectos, desses itens, que eram os mais importantes. E a maior necessidade identificada foi de nutrição e de estilo de vida, seguida por saúde emocional e a parte socioeconômica. E o que teve a menor necessidade foi saúde física. Quer dizer, se você continuar sendo um médico que usa só abordagem convencional, que foca só na saúde física, olha só a oportunidade que você está perdendo de se você não faz a abordagem da pessoa como um todo. E como avaliar a pessoa como um todo, você não tem tempo. E claro, você vai diluir esse acompanhamento ao longo do tempo, por isso fazer o atendimento continuado, porque daí a conduta você não vai fazer tudo de uma vez. Você vai fazer várias séries de consultas, o contato entre as consultas, consultas temáticas, uma vamos focar mais na nutrição, isso aqui vamos focar mais no sono, de acordo com a necessidade do paciente, e vai ficando mais palatável, tanto para você médico, quanto para o paciente, que consegue entender mais sobre sua saúde, saber como mudar e fazer essas mudanças aos poucos, de maneira que seja sustentável. E qual que é um pequeno passo que você pode dar? Você pode fazer um plano de tratamento para o próximo paciente que você atender, que vai além dos remédios. Comece devagar, inclui uma coisa. Que tal você incluir alguma coisa relacionada à alimentação, à atividade física, ao sono, gestão de estresse? Veja o que o paciente precisa mais naquele momento e inclui, além das medicações, essa abordagem integrativa. Que bom que você acompanhou até aqui. Se você é médico e quer usar a prática integrativa no atendimento continuado de maneira ética, sustentável e também com propósito, continua com a gente. Curte esse vídeo e segue aqui, inscreva aqui no nosso canal, que a gente vai multiplicar essa visão da pessoa falando todos juntos. Tchau, tchau.